O livro da selva. Os irmãos de Mowgli. Rã, o abutre, traz a noite pelo morcego mangue libertada. Os rebanhos estão nos seus cercados, pois nós ficamos soltos até a madrugada. Essa é a hora do orgulho e da força, de garras e presas sobre a relva. Ouça o chamado "Boa Caçada" a todos que seguem a lei da selva. Canção noturna da selva. Eram 7 horas de uma noite bem quente nas colinas de Sion, e quando Pai Lobo acordou do descanso do dia, coçou-se, bocejou e espalmou primeiro uma pata, depois a outra, para espantar a sonolência na ponta dos dedos. Mãe Loba estava deitada com o enorme focinho cinza ao lado dos 4 filhotes que guinchavam e caíam uns sobre os outros, e a lua brilhava na boca da caverna onde eles todos moravam. Arg, disse Pai Lobo, está na hora de caçar outra vez, e ele já ia descer a colina aos pulos quando uma pequena sombra com uma cauda felpuda cruzou a entrada e gemeu. Que a boa sorte te acompanhe, ó chefe dos lobos, e que a boa sorte e dentes brancos e fortes acompanhem as nobres crianças, para que elas nunca esqueçam os famintos deste mundo. Era o chacal Tabaqui, o lambe-pratos, e os lobos da Índia desprezam Tabaqui porque ele vai para todo o lado causando confusão, contando mentiras e comendo farrapos e pedaços de couro dos montes de lixo nas aldeias. Mas também o temem, pois Tabaqui, mais do que qualquer outro ali na selva, tem ataques de loucura, quando esquece que já teve medo de qualquer um e corre pela floresta mordendo tudo o que vê pela frente. Até o tigre foge e se esconde quando o pequeno Tabaqui enlouquece, porque a loucura é a coisa mais vergonhosa que pode acontecer com um animal selvagem. Nós a chamamos de hidrofobia, mas eles chamam de DVI, a loucura, e correm dela. Então entra e vê, disse Pai Lobo, com frieza, mas não há nenhuma comida aqui. Para um lobo, não, disse Tabaqui, mas para alguém tão miserável quanto eu, um osso duro é um festim. Quem somos nós, os Vidurlog, o povo dos chacais, para ficar escolhendo? Ele foi depressa até os fundos da caverna, onde encontrou o osso de um cervo com o resto de carne, e ficou ali, roendo alegremente a ponta. Muito obrigado por essa boa refeição, disse Tabaqui, lambendo os beiços.
Como são lindas as nobres crianças, como são grandes seus olhos e, além disso, tão jovens. De fato, eu devia ter lembrado que os filhos de reis são homens desde pequenos. Ora, Tabaque sabia tão bem quanto qualquer um que não há nada mais azarento que elogiar crianças na presença delas, e ele ficou feliz ao ver mãe lobo e pai lobo constrangidos. Tabaque ficou parado, desfrutando da confusão que causar, e então disse com maldade. Sher Khan, o Grande, mudou de campo de caça. Irá caçar nessas colinas pela próxima lua, foi o que me disse. Sher Khan era o tigre que morava perto do rio Waingunga, a 30 quilómetros de distância. Ele não tem o direito, disse Pai Lobo com raiva. Pela lei da selva, não tem o direito de mudar de paragens sem avisar. Vai assustar toda a caça num raio de 15 quilómetros e eu tenho tido que matar por dois nos últimos tempos. A mãe dele não lhe deu o nome de Lungri, o manco, sem motivo, disse Mãe Loba com um ar grave. Ele manca de uma pata desde que nasceu, é por isso que só mata gado. Agora, os aldeões do Vaingunga estão com raiva de Sher Khan, e ele veio para cá para deixar os nossos aldeões com raiva. Vão procurá-lo na selva toda quando já estiver bem longe, e nós e nossos filhos teremos que correr quando a mata estiver em brasa. Realmente, somos muito gratos a Sher Khan. Devo falar de tua gratidão para ele? Perguntou Tabaki. Fora, gritou Pai Lobo. Vai caçar com teu mestre. Já fizeste muito mal por uma noite. Irei, disse Tabaki, sério. Podem ouvir Sher Khan lá embaixo nos arbustos, eu nem precisava ter trazido a mensagem. Pai Lobo apurou os ouvidos e, no vale lá embaixo, que dava para um riachinho, ouviu o rugido seco, furioso e monótono de um tigre que não pegou nada e não se importa se a selva inteira ficar sabendo disso. Que tolo, disse Pai Lobo, começar o trabalho de uma noite com tanto barulho. Por acaso ele acha que nossos cervos são como os bois gordos de Vaingunga? Psiu, não é nem boi nem cervo que ele está caçando esta noite, disse a mãe loba, é o homem.
O grunhido havia-se transformado numa espécie de ronronar que parecia vir dos quatro cantos do mundo. Esse é o barulho que atordoa os lenhadores e ciganos que dormem ao ar livre e às vezes os faz correr para dentro da boca do tigre. Homem, disse Pai Lobo, mostrando todos os seus dentes brancos. Oh, será que não há besouros e rãs suficientes nos charcos para esse tigre? Ele tem que comer homens, e ainda por cima nas nossas terras. A lei da selva, que nunca dita nada sem que haja motivo, proíbe qualquer fera de comer um homem, exceto quando ele está matando para mostrar aos seus filhos como matar, ocasião em que tem de caçar fora dos campos de caça de sua alcateia ou da tribo. A verdadeira razão para isso é que matar homens, mais cedo ou mais tarde, significa a chegada de homens brancos em elefantes, com armas, e de centenas de homens morenos com gongos, bombas e chicotes. Então, todos na floresta sofrem. A razão que as feras admitem entre si é o fato de que o homem é o mais fraco e indefeso dos seres e não seria justo atacá-lo. Elas também dizem, e é verdade, que os comedores de homens ficam sarnentos e perdem os dentes. O ronronar ficou mais forte e se transformou no sonoro "aarg" que o tigre emite quando ataca, então se ouviu um uivo nada tigresco, vindo de Shere Khan. Ele errou o bote, disse Mãe Loba, o que houve? Pai Lobo deu alguns passos e ouviu Shere Khan murmurando e tartamudeando furiosamente conforme rolava nos arbustos. O tolo cometeu a estupidez de pular sobre a fogueira de um acampamento de lenhadores e queimou os pés, disse Pai Lobo com um grunhido. Tabaque está com ele. Algo está subindo a colina, disse Mãe Loba, levantando uma orelha, prepara-te. Os arbustos farfalharam em meio à mata e Pai Lobo abaixou as patas de trás, pronto para o pulo. Então, se você estivesse olhando, teria visto a coisa mais incrível do mundo, um lobo que desiste no meio do bote. Ele disparou antes de ver sobre o que estava pulando e depois tentou frear. O resultado foi que deu um salto de pouco mais de 1 metro para cima, aterrissando quase no mesmo ponto de onde saíra. Um homem, gritou, um filhote de homem, olha. Logo diante dele, segurando-se num galho baixo, estava um bebê moreno e no que mal havia aprendido a andar, a coisinha mais macia e gorducha que já entrou numa caverna de lobos à noite.
Ele encarou Pai Lobo e deu uma risada. Isso é um filhote de homem? Perguntou Mãe Loba. Nunca vi um. Traz aqui. Um lobo que está acostumado a carregar os próprios filhotes pode, se necessário, pegar um ovo na boca sem quebrá-lo e, embora as mandíbulas de Pai Lobo tenham envolvido as costas do menino, nenhum dente sequer lhe arranhou a pele quando ele foi posto entre os lobinhos. Como é pequeno, como é pelado e, como é valente, disse Mãe Loba com carinho. O bebê estava empurrando os filhotes para se aproximar de seu pelo quente. Ora, ele está se alimentando com os outros. Então isso é um filhote de homem. Agora, já houve outro lobo que podia se gabar de ter um filhote de homem entre sua cria. Já ouvi falar disso algumas vezes, mas nunca aconteceu em nossa alcateia ou desde que eu nasci, disse Pai Lobo. Ele é completamente sem pelo e eu poderia matá-lo tocando-o com a pata. Mas, olha, ele ergue o rosto sem medo. A luz da lua foi bloqueada na entrada da caverna, pois o enorme quadrado formado pela cabeça e pelos ombros de Shere Khan estava enfiado ali. Tabaqui, atrás dele, guinchava. Senhor, senhor, ele entrou aqui. Shere Khan nos honra com tua presença, disse Pai Lobo, mas havia muita raiva em seus olhos. O que Shere Khan deseja? Minha presa, um filhote de homem correu para cá, disse Shere Khan, os pais dele fugiram, me dá o menino. Como dissera Pai Lobo, Shere Khan havia pulado sobre a fogueira de um acampamento de lenhadores, e estava furioso devido à dor nas patas queimadas. Mas Pai Lobo sabia que a boca da caverna era estreita demais para um tigre entrar. Mesmo na altura em que estava, Shere Khan tinha os ombros e as patas da frente apertados, como um homem ficaria se tentasse lutar dentro de um barril. Os lobos são um povo livre, disse Pai Lobo. Eles recebem ordens do chefe da alcateia, e não de um matador de gado listrado. O filhote de homem é nosso, nós o mataremos se quisermos. Se quiserem, se não quiserem, que história é essa de querer?
Pelo touro que matei, preciso ficar aqui com o focinho enfiado nessa toca de cachorro para exigir o que é meu por direito. Sou eu, Shere Khan, quem fala. O rugido do tigre tomou a caverna como um trovão. Mãe loba sacudiu os filhotes do pelo e pulou para a frente com olhos que eram como duas luas verdes na escuridão encarando os olhos faiscantes de Shere Khan. E sou eu, Raksha, a demónia, quem responde. O filhote de homem é meu, Lungri, meu, só meu. Ele não será morto, viverá para correr com a alcateia e caçar com a alcateia, e no fim, vê bem, caçador de filhotinhos nus, comedor de sapos, matador de peixes, ele caçará a ti. Agora some daqui ou, pelo sambre que matei, pois não como bois famintos, tu voltarás para perto de tua mãe, fera queimada da selva, ainda mais manco do que vieste ao mundo, vai. Pai Lobo olhou-a perplexo. Ele quase havia esquecido da época em que ganhara Mãe Loba numa briga justa com 5 outros lobos, nos dias em que ela corria com a alcateia e não era chamada de a demónia à toa. Shere Khan talvez pudesse ter enfrentado Pai Lobo, mas não conseguiria fazer frente à Mãe Loba, pois sabia que ali ela tinha todas as vantagens do terreno e lutaria até a morte. Por isso, ele saiu rugindo da caverna e, quando estava lá fora, gritou. Cada cão ladra no próprio quintal. Vamos ver o que a alcateia vai dizer dessa história de criar filhotes de homem. O filhote é meu e vai acabar nos meus dentes, ó ladrões de cauda felpuda. Mãe Loba deitou ofegante em meio aos filhotes e Pai Lobo disse a ela gravemente. Shere Khan tem razão nisso. O filhote terá de ser mostrado à alcateia. Mesmo assim o queres, mãe? Querer, exclamou ela. Ele chegou à noite, sozinho e muito faminto, mas não teve medo. Olha, ele já tomou o lugar de um dos meus bebês. E aquele carniceiro manco queria matá-lo para depois fugir para o Vaingunga enquanto os aldeões invadiam nossos coves atrás de vingança. Se eu o quero, sem dúvida que o quero. Fica quieto, rãzinha, tu, Mowgli, pois de Mowgli, a rã, eu te chamarei. Tu um dia vais caçar Shere Khan como ele te caçou, mas o que dirá a alcateia? Perguntou Pai Lobo.
A lei da selva diz muito claramente que qualquer lobo pode, quando se casar, se afastar da alcateia à qual pertence, mas, assim que seus filhotes tiverem idade para ficar em pé, ele deve levá-los ao conselho da alcateia, que em geral acontece uma vez por mês na lua cheia, para que os outros lobos possam identificá-los. Depois dessa inspeção, os filhotes ficam livres para correr por onde quiserem e, até que caçem seu primeiro servo, nenhuma desculpa é aceita se um lobo adulto da alcateia matar um deles. Se o assassino puder ser encontrado, a pena é de morte, e, se você parar para pensar, vai ver que tem de ser assim mesmo. Pai Lobo esperou até que seus filhotes conseguissem correr um pouco e então, na noite da reunião da alcateia, foi com eles, Mowgli e Mãe Loba para a Pedra do Conselho, o topo de uma colina coberto por rochas e pedras onde 100 lobos poderiam se esconder, se necessário. O enorme e cinza lobo solitário, que liderava toda a alcateia por ser o mais forte e mais esperto, estava esparramado sobre sua pedra e, abaixo dele, havia 40 ou mais lobos de todos os tamanhos e cores, de veteranos cinzentos que conseguiam matar um servo sozinhos até jovens pretos de 3 anos que pensavam poder fazer o mesmo. O lobo solitário já era o líder havia um ano. Na juventude, caíra 2 vezes em armadilhas, e uma vez foi espancado até acreditarem que estava morto, por isso, conhecia as maneiras e os hábitos dos homens. Pouco se falava na pedra. Os filhotes caíam uns sobre os outros no centro do círculo onde suas mães e pais estavam e, de tempos em tempos, um lobo adulto se aproximava em silêncio de um deles, observava-o cuidadosamente e voltava para o seu lugar. Às vezes, uma das mães empurrava seu filhote para que ele fosse bem iluminado pelo luar e não deixasse de ser visto. Sua pedra, dizia. Vós conheceis a lei. Olhai bem, ó lobos. E as mães ansiosas o imitavam. Olhai bem, ó lobos. Afinal, e os pelos do pescoço de Mãe Loba se eriçaram quando o momento chegou, Pai Lobo empurrou Mowgli, a rã, como eles o chamavam, até o centro, onde ele ficou sentado rindo e brincando com alguns pedregulhos que brilhavam ao luar. Aquela nem ergueu a cabeça, continuando com seu aviso monótono, olhai bem.
Um rugido abafado veio de trás das pedras, a voz de Shere Khan dizendo, o filhote é meu, dai-o a mim. O que o povo livre tem a ver com um filhote de homem? Aquela nem balançou as orelhas, só o que disse foi, olhai bem, ó lobos. O que o povo livre tem a ver com as ordens de qualquer um que não é do povo livre? Olhai bem. Ouviu-se um coro de grunhidos graves e um jovem lobo de 4 anos repetiu a pergunta de Shere Khan para aquela. O que o povo livre tem a ver com um filhote de homem? Bem, a lei da selva dita que se houver qualquer dúvida em relação ao direito de um filhote de ser aceito pela alcateia, ele deve ser defendido por pelo menos 2 membros que não sejam seu pai e sua mãe. Quem defende esse filhote, disse aquela. Membros do povo livre, quem fala? Não houve resposta e Mãe Loba se preparou para o que sabia que seria sua última briga, caso a briga começasse. Então, o único outro bicho cuja presença é permitida no Conselho da Alcateia, Balu, o sonolento urso pardo que ensina a lei da selva aos lobinhos, o velho Balu, que pode ir aonde quiser porque come apenas nozes, raízes e mel, ergueu-se nas patas traseiras e grunhiu. O filhote de homem, disse ele. Eu defendo o filhote de homem. Um filhote de homem não representa nenhum perigo. Eu não tenho o dom da palavra, mas falo a verdade, deixai que ele corra com a alcateia e que seja iniciado com os outros. Eu mesmo o ensinarei. Precisamos de mais um, disse aquela. Balu falou e ele é o professor dos filhotes. Quem fala além de Balu? Uma sombra negra surgiu no meio do círculo. Era Bagheera, a pantera negra, que tinha o corpo todo cor de ébano, mas cujas pintas de leopardo ficavam visíveis em algumas luzes como as marcas do moiré. Todos conheciam Bagheera e ninguém gostava de desagradá-lo, pois ele era tão esperto quanto Tabaqui, tão valente quanto o búfalo selvagem e tão destemido quanto o elefante ferido. Mas tinha uma voz tão suave quanto mel silvestre pingando de uma árvore e uma pele mais macia que as plumas de uma ave. Ou aquela e voz do povo livre, ronronou Bagheera, não tenho direito de falar na tua assembleia, mas a lei da selva diz que, se houver uma dúvida que não for questão de morte em relação a um filhote, a vida do filhote pode ser comprada por um preço.
E a lei não diz quem pode ou não pode pagar o preço. Estou certo? Muito bem, disseram os jovens lobos, que estão sempre com fome. Ouçamos Bagheera. O filhote pode ser comprado por um preço. É a lei. Fala, então, disseram 20 vozes diferentes. Matar um filhote pelado é uma vergonha. Além disso, ele talvez dê uma presa mais interessante quando for adulto. Baloo falou em sua defesa. Agora, à palavra de Baloo, eu acrescento um touro, e um touro gordo, morto há pouco, a menos de 1 quilómetro daqui, se aceitais o filhote de homem de acordo com a lei, há dificuldade? Surgiu um burburinho de vozes que diziam: de que importa? Ele vai morrer nas chuvas de inverno, ele vai queimar ao sol. Que mal uma rampelada pode nos fazer? Deixai-o correr com a alcateia. Onde está o touro, Bagheera? Vamos aceitá-lo. E então ressurgiu o ladrar de aquela, dizendo: olhai bem, ó lobos. Mowgli ainda estava profundamente interessado nas pedrinhas e não notou quando os lobos vieram um por um olhá-lo. Afinal, todos desceram a colina na direção do touro morto e apenas aquela, Bagheera, Baloo e os lobos de Mowgli ficaram. Os rúgidos de Shere Khan ainda cortavam a noite, pois ele estava com muita raiva por Mowgli não lhe ter sido entregue. Sim, rosna bem, disse Bagheera para os próprios bigodes, chegará o dia em que essa coisinha pelada te fará rosnar em outro tom, ou eu não conheço os homens. Foi bem feito, disse aquela. Os homens e seus filhotes são muito sábios. Talvez ele nos ajude um dia. De fato, ele poderá ser uma ajuda na necessidade, pois ninguém espera liderar a alcateia para sempre, disse Bagheera. Aquela não disse nada, estava pensando no momento que acontece para o líder de toda a alcateia, quando ele perde sua força e fica mais e mais frágil, até que enfim é morto e surge um novo líder que, por sua vez, será morto também. Leva-o daqui, disse ele a Pai Lobo, e treina-o como é apropriado para um membro do povo livre.
E foi assim que Mowgli entrou na alcateia de Siwen e pelo preço de um touro e pela palavra de honra de Baloo. Agora você não deve se incomodar em pular 10 ou 12 anos inteiros e apenas imaginar a vida maravilhosa que Mowgli levou com os lobos, pois se alguém fosse contá-la, ela daria muitos livros. Ele foi criado com os filhotes, embora eles, é claro, já fossem lobos adultos quando Mowgli mal deixara de ser um bebê, e Pai Lobo lhe ensinou tudo o que sabia e o significado das coisas da selva, até que cada farfalhar da mata, cada sopro do vento morno da noite, cada nota cantada pelas corujas lá em cima, cada arranhão da garra de um morcego que descansava um pouco numa árvore e cada mergulho de cada peixinho pelando no lago significava tanto para Mowgli quanto significa para um executivo importante o trabalho de seu escritório. Quando não estava aprendendo, ele sentava sob o sol e dormia, comia e depois voltava a dormir, quando se achava sujo ou sentia calor, nadava nos lagos da selva, e quando queria mel, Baloo lhe ensinara que mel e nozes eram tão gostosos de comer quanto carne crua, subia nas árvores para pegar, algo que Bagheera lhe mostrara como fazer. Bagheera deitava num galho e dizia, anda logo, irmãozinho, e, no início, Mowgli ficava pendurado como uma preguiça, mas depois passou a se jogar de um galho para o outro quase com a mesma destreza que um macaco. Ele também passou a ter um lugar na Pedra do Conselho, onde a alcateia se encontrava, e lá descobriu que se encarasse fixamente qualquer lobo, este se via forçado a baixar os olhos, por isso, começou a encarar os lobos para se divertir. Às vezes, Mowgli catava espinhos longos das patas dos amigos, pois os lobos sofrem muito com espinhos e com carrapichos que prendem no pelo. À noite ele descia a colina até os campos cultivados e olhava com grande curiosidade os aldeões dormindo nos casebres, mas não tinha nenhuma confiança nos homens, pois Bagheera lhe mostrara uma caixa quadrada com um portão guilhotina escondida com tanta esperteza na selva que Mowgli quase havia sido pego por ela, e lhe explicara que aquilo era uma armadilha. O que mais amava fazer era ir com Bagheera até o coração cálido da floresta, dormir durante todo o sonolento dia e, à noite, ver como a pantera matava. Bagheera matava a torto e a direito conforme sentia fome e Mowgli o imitava, com uma exceção. Assim que ele já tinha idade para compreender, Bagheera lhe disse que não deveria nunca comer gado, pois sua entrada na alcateia fora comprada pelo preço da vida de um touro.
Toda a selva é tua, disse Bagheera, e tu podes matar tudo que tiver força o suficiente para matar, mas em honra do touro que te comprou, não deves nunca matar ou comer nenhum gado, jovem ou velho. Esta é a lei da selva, Mowgli obedeceu fielmente. E ele cresceu e ficou forte, como acontece com qualquer menino que nem percebe estar aprendendo tantas lições e que não precisa pensar em nada além da próxima refeição. Mãe Loba lhe dissera algumas vezes que não se podia confiar em Shere Khan e que um dia ele teria que matá-lo, mas, enquanto um jovem lobo teria se lembrado desse conselho uma vez por hora, Mowgli esqueceu-o, pois era apenas um menino, embora fosse um menino que teria dito ser um lobo se soubesse falar qualquer língua humana. Shere Khan sempre estava cruzando com Mowgli na selva, pois, conforme aquela foi ficando mais velho e mais fraco, o tigre foi se tornando grande amigo dos lobos mais jovens da alcateia, que iam atrás dele para ficar com seus restos, algo que aquela jamais teria permitido se tivesse ousado exercer sua autoridade até onde devia. Assim, Shere Khan elogiava os lobos e perguntava por que caçadores tão bons se contentavam em ter como líderes um lobo moribundo e um filhote de homem. Disseram-me, dizia Shere Khan, que no conselho não ousais olhá-lo nos olhos, e os jovens lobos rugiam e eriçavam os pelos. Bagheera, que tinha olhos e ouvidos por toda parte, sabia um pouco sobre isso e mais de uma vez disse claramente a Mowgli que Shere Khan o mataria um dia desses, mas Mowgli ria e respondia. Tenho a alcateia e tenho a ti, e Balu, apesar de ser tão preguiçoso, talvez dê um ou dois socos por mim. Porque eu deveria ter medo? Foi num dia muito quente que Bagheera teve uma ideia, que nasceu depois de ele ouvir algo. Talvez tenha sido Ikki, o porco-espinho, quem lhe contou, seja como for, quando ele e Mowgli estavam nas profundezas da selva, a pantera disse para o menino, que tinha a cabeça apoiada sobre seu lindo pelo negro. Irmãozinho, quantas vezes eu te disse que Shere Khan é teu inimigo? Tantas vezes quanto há nozes de areca naquela palmeira, disse Mowgli que, naturalmente, não sabia contar. E daí, estou com sono, Bagheera, e Shere Khan balança a cauda e fala muito, mais nada, que nem Mao, o pavão. Mas isso não é hora de dormir. Balu sabe disso, eu sei, a alcateia sabe, e até os cervos, tão tolos, sabem.
Tabaqui também já te disse. Oh, oh, disse Mowgli. Tabaqui veio para mim há pouco tempo com uma conversa mal educada de que eu era um filhote pelado de homem e não servia nem para cavar raiz, mas eu peguei Tabaqui pelo rabo e atirei-o 2 vezes contra uma palmeira para ele aprender a ter modos. Isso foi uma tolice, pois, embora Tabaqui goste de criar confusão, ele teria-te dito algo que é do teu grande interesse. Abre esses olhos, irmãozinho, Shere Khan não ousa te matar na selva, mas lembra, aquela é muito velho, e logo chegará o dia em que ele não vai mais conseguir matar um servo e deixará de ser líder. Muitos dos lobos que te olharam quando foste levado ao conselho estão velhos também, e os jovens lobos acreditam, pois Shere Khan assim lhes disse, que um filhote de homem não tem lugar na alcateia. Em pouco tempo, tu serás um homem. E o que é um homem se não pode correr com seus irmãos? Perguntou Mowgli. Eu nasci na selva, obedeço à lei da selva e não há nenhum lobo dos nossos de cuja pata não tirei um espinho, não há dúvida de que eles são meus irmãos. Bagheera se esticou todo e semicerrou os olhos. Irmãozinho, disse ele, passa a mão embaixo do meu queixo. Mowgli esticou a mão morena e forte, logo abaixo do queixo sedoso de Bagheera, onde os gigantescos músculos protuberantes estavam todos ocultos por pelos brilhantes, encontrou um pedacinho de pele careca. Não há ninguém na selva que saiba que eu, Bagheera, tenho essa marca, a marca da coleira, mas eu, irmãozinho, nasci em meio aos homens, e foi em meio aos homens que minha mãe morreu, nas jaulas do palácio do rei em Udempore. Foi por causa disso que paguei o preço por ti no conselho quando eras um filhotinho pelado. Sim, também nasci em meio aos homens, nunca tinha visto a selva. Eles me alimentavam com um pote de ferro que punham entre as barras, até uma noite em que senti que era Bagheera, a pantera, e não um brinquedo de homem, e quebrei aquele cadeado bobo com um golpe da minha pata e fugi, e, como eu havia aprendido os costumes dos homens, me tornei mais terrível na selva que Shere Khan, não é verdade? Sim, disse Mowgli, toda a selva teme Bagheera, todos, exceto Mowgli. Ah, tu és mesmo um filhote de homem, disse a Pantera Negra com muito carinho, e, da mesma maneira como eu voltei à minha selva, tu deverás voltar a viver com os homens no fim, a viver com os homens que são teus irmãos, se não fores morto no conselho.
Mas por quê? Porque alguém ia querer me matar? Perguntou Mowgli. Olha para mim, disse Bagheera, e Mowgli olhou-o fixamente nos olhos. A grande pantera desviou a cabeça em meio minuto. Por isso, disse ele, remexendo as folhas com a pata. Nem eu posso te olhar nos olhos, e nasci em meio aos homens e te amo, irmãozinho. Os outros te odeiam porque os olhos deles não podem encarar os teus, porque és sábio, porque tiraste os espinhos dos pés deles, porque és um homem. Eu não sabia dessas coisas, disse Mowgli, emburrando, e franziu as sobrancelhas negras e espessas. Qual é a lei da selva? Ataca primeiro e anuncia depois. É por teu descuido que eles sabem que és um homem. Mas sê sábio. Meu coração me diz que quando aquela errar sua próxima presa, e a cada caçada lhe custa mais dominar o cervo, a alcateia se voltará contra ele e contra ti. Eles farão um conselho da selva na pedra e então. Já sei, disse Bagheera com um salto. Vai rápido até os casebres dos homens no vale e pega um pouco da flor vermelha que eles plantam lá, pois assim, quando chegar a hora, poderás ter um amigo mais forte ainda que eu, Baloo ou aqueles da alcateia que te amam. Pega a flor vermelha. Flor vermelha, para Bagheera, queria dizer fogo, só que nenhuma criatura da selva chama o fogo pelo nome certo. Todas as feras têm um medo mortal dele e inventam 100 maneiras de descrevê-lo. A flor vermelha, repetiu Mowgli. Aquela que cresce do lado de fora dos casebres à noite. Pegarei. Disse o filhote de homem, disse Bagheera, orgulhoso. Lembra que ela cresce em vasinhos. Pega uma depressa e fica sempre com ela para quando precisares. Muito bem, disse Mowgli, eu vou. Mas tens certeza, ó querido Bagheera? Perguntou ele, envolvendo o esplêndido pescoço da pantera com um dos braços e olhando bem nos olhos dele, de que Shere Khan é o culpado? Pelo cadeado quebrado que me libertou, tenho certeza, irmãozinho. Então, pelo touro que me comprou, farei Shere Khan pagar por tudo isso e mais um pouco, disse Mowgli, e saiu aos pulos.
isso é bem um homem, disse Bucket de si para si, deitando-se de novo. Oh, Shere Khan, nenhuma caçada jamais foi tão perversa quanto aquela em que caçaste essa rã 10 anos atrás. Mowgli já havia atravessado boa parte da floresta, correndo-a toda, com o coração em brasa no peito. Ele chegou à caverna quando a bruma da tarde estava se dissipando, respirou fundo e olhou para o vale lá embaixo. Os filhotes tinham saído, mas Mãe Loba, que estava ali no fundo, soube pela respiração dele que algo estava preocupando sua rã. O que foi, filho? Perguntou ela. Uma conversa de morcego de Shere Khan, disse Mowgli por cima do ombro. Esta noite vou caçar nos campos arados, e ele mergulhou nos arbustos e desceu a colina até chegar ao rio que passava pelo vale. Lá estacou, pois ouviu o alarido da alcateia caçando, ouviu o grito do sambre sendo caçado e o resfolego do cervo sendo perseguido. Então surgiram rúgidos amargos e cheios de maldade vindos dos jovens lobos. Aquela, que o lobo solitário mostra sua força. Abri caminho para o líder da alcateia, pula, aquela. O lobo solitário deve ter pulado e não conseguido agarrar a presa, pois Mowgli ouviu seus dentes se fechando e um guincho quando o Sambro derrubou com a pata da frente. Ele não esperou para ouvir mais nada e seguiu em frente, e os gritos foram ficando mais fracos conforme foi se aproximando dos campos onde os aldeões viviam. Bagheera falou a verdade, disse ele, ofegante, ao se aninhar num monte de feno que estava perto da janela de um casebre. Amanhã, vai ser decidido o destino de aquela e o meu. Então ele enfiou o rosto pela janela e observou o fogo na lareira, viu a esposa do lavrador se levantar e alimentar o fogo no meio da noite com bolotas pretas, e, quando a manhã chegou e as brumas estavam brancas e frias, viu o filhote de homem pegar um pote de vinho com o interior de barro, enchê-lo de bolotas de carvão em brasa, enfiá-lo sob a coberta que o envolvia e sair para cuidar das vacas no estábulo. Só isso, disse Mowgli. Se um filhote consegue, então não há por que ter medo. Assim, ele saiu de trás da casa, postou-se diante do menino, tirou o pote da mão dele e desapareceu em meio à bruma enquanto o outro uivava de medo.
Eles são muito parecidos comigo, disse Mowgli soprando dentro do pote como tinha visto a mulher fazer. Esta coisa vai morrer se eu não a alimentar, e ele jogou galhos e pedaços de tronco seco em cima da coisa vermelha. Quando estava na metade da subida da colina, encontrou Bagheera com o orvalho da manhã brilhando como joias sobre o pelo. Aquela errou o bote, disse a pantera. Eles o teriam matado ontem à noite, mas precisam da tua presença. Estavam-te procurando na colina. Eu estava nos campos arados. Estou pronto, vê, Mowgli ergueu o pote do fogo. Muito bem, eu já vi homens enfiando um galho seco dentro desse negócio e logo a flor vermelha desabrochou na ponta dele. Não estás com medo? Não, porque deveria. Agora me lembro, se é que não foi um sonho, como, antes de ser lobo, eu ficava deitado ao lado da flor vermelha e era quente e agradável. Mowgli passou o dia inteiro na caverna cuidando do pote do fogo e enfiando galhos secos lá dentro para ver o que acontecia com eles. Ele encontrou um galho que achou que iria servir e, no fim da tarde, quando Tabaqui veio até a caverna e lhe disse, com bastante grosseria, que devia ir à Pedra do Conselho, riu até fazer o chacal sair correndo. Então foi para o conselho, ainda rindo. Aquela, o lobo solitário, estava deitado ao lado de sua pedra para mostrar que a alcateia estava sem líder e Shere Khan, com seu séquito de lobos comedores de restos, andava de um lado para o outro, sendo abertamente bajulado. Bagheera se deitou perto de Mowgli, que pôs o pote do fogo entre os joelhos. Quando estavam todos reunidos, Shere Khan começou a falar, algo que jamais teria ousado fazer quando aquela estava em seu auge. Ele não tem direito, sussurrou Bagheera. Diz isso, Shere Khan é filho de um cão, ele vai ficar com medo. Mowgli ficou de pé num pulo. Povo livre, exclamou, por acaso Shere Khan é o líder da alcateia. O que tem um tigre a ver com nossa liderança? Como ainda não há líder e me pediram para falar, começou a dizer Shere Khan. Quem pediu? Perguntou Mowgli. Por acaso somos todos chacais para adular esse assassino de gado?
A liderança da alcateia diz respeito somente a ela. Vários lobos gritaram: silêncio, filhote de homem. E, deixem-no falar, ele segue nossa lei. E, afinal, os lobos mais velhos rugiram. Que o lobo morto fale. Quando o líder de uma alcateia erra o bote, ele é chamado de lobo morto enquanto estiver vivo, e nunca fica vivo por muito tempo. Aquela ergueu a velha cabeça com ar de cansaço: povo livre e vós também, chacais de Sher Khan, há 12 estações eu vos levo até a caça e vos trago de volta e, durante todo esse tempo, ninguém caiu numa armadilha ou perdeu um membro. Agora, errei o bote. Vós sabeis como essa farsa foi planejada. Sabeis como me levaram até um servo novo para mostrar a todos minha fraqueza, foi bem feito. É vosso direito me matar aqui na Pedra do Conselho, agora, portanto, eu pergunto, quem vem dar um fim à vida do lobo solitário, pois é meu direito, pela lei da selva, que venha um a um. Fez-se um longo silêncio, pois nenhum lobo queria brigar sozinho com aquela até a morte. Então Sher Khan rugiu. Ora, o que temos nós a ver com esse tolo sem dentes? Ele está condenado à morte, é o filhote de homem que já viveu tempo demais. Povo livre, ele foi minha presa desde o começo. Dai-o a mim. Estou cansado dessa tolice de homem-lobo. Há 10 anos que ele perturba a selva. Dai o filhote de homem a mim, ou eu sempre caçarei aqui e não vos darei nenhum osso. Ele é um homem, filho de um homem, e eu o odeio até a medula dos ossos. Mais da metade da alcateia gritou. Um homem, um homem. O que um homem tem a ver conosco? Que ele vá para o seu lugar. E fazer com que todo o povo das aldeias se volte contra nós, bradou Sher Khan. Não, dai-o a mim, ele é um homem e nenhum de nós consegue olhá-lo nos olhos. Aquela ergueu a cabeça de novo e disse. Ele comeu da nossa comida, dormiu conosco, encontrou caça para nós, não violou nenhuma das regras da lei da selva.
Além disso, paguei um touro para que ele fosse aceito. Um touro não vale grande coisa, mas a honra de Buggy é algo pelo qual talvez valha a pena lutar, disse Buggy em seu tom mais doce. Um touro pago há 10 anos, rosnou a alcateia. Quem liga para ossos de 10 anos de idade? Ou para uma promessa, não é? Disse Buggy com os dentes brancos à mostra. De que adianta ser o povo livre? Nenhum filhote de homem pode correr com o povo da selva, uivou Shere Khan. Dai-o a mim. Ele é nosso irmão em tudo, menos em sangue, continuou aquela, e queres matá-lo aqui. De fato, eu já vivi demais. Alguns de vós sois comedores de gado e de outros ouvi dizer que, seguindo o exemplo de Shere Khan, se esgueiram na noite escura e roubam crianças nas portas dos casebres da aldeia. Portanto sei que sois covardes e é com covardes que falo. É certo que preciso morrer e que minha vida não tem valor, ou eu a ofereceria no lugar da vida do filhote de homem. Mas, pela honra da alcateia, uma questão da qual, por não ter um líder, vós esquecestes, prometo que, se deixardes o filhote de homem ir para o lugar dele, quando chegar minha hora de morrer, não mostrarei um dente para vós, morrerei sem lutar. Isso poupará pelo menos 3 vidas da alcateia. Mais que isso, não posso fazer, mas, se quiserdes, posso salvar-vos da vergonha de matar um irmão contra o qual não há acusações, um irmão defendido e de entrada comprada na alcateia de acordo com a lei da selva. Ele é um homem, um homem, um homem, rosnou a alcateia, e a maioria dos lobos começou a se reunir em volta de Shere Khan, cuja cauda balançava de leve. Agora, está tudo nas tuas mãos, disse Bagheera para Mowgli. Nós não podemos fazer nada exceto lutar. Mowgli ficou em pé, com o pote do fogo nas mãos. Então se espreguiçou e bucejou na cara do conselho, mas estava fervendo de fúria e tristeza, pois, à maneira dos lobos, os outros jamais haviam-lhe dito o quanto o odiavam. Muito bem, disse ele, chega dessa tagarelice de cachorro. Vós me dissestes tantas vezes esta noite que sou um homem que, apesar de ter desejado ser um lobo ao vosso lado até o fim da minha vida, sinto que essas palavras são verdadeiras. Por isso, não vos chamo mais de irmãos, mas de sague-cães, como um homem faria.
O que fareis e o que não fareis não é decisão vossa. Isso eu decido, e para que vejamos a questão com mais clareza, eu, o homem, trouxe um pouco da flor vermelha que vós cães temeis. Ele atirou o pote do fogo no chão, alguns dos carvões em brasa queimaram um tufo de musgo seco e todo o conselho se afastou, horrorizado, das chamas que subiam. Mowgli enfiou o galho seco no fogo até que ele acendeu e estalou, sacudindo-o acima da cabeça entre os lobos apavorados. Tu és o mestre, disse Bagheera baixinho. Salva aquela da morte. Ele sempre foi teu amigo. O velho lobo feroz que nunca tinha pedido piedade na vida, lançou um olhar suplicante a Mowgli, que estava ali completamente nu, com os longos cabelos negros caindo sobre os ombros à luz do galho em chamas que fazia as sombras pularem e estremecerem. Ótimo, disse Mowgli, olhando em torno devagar. Estou vendo que sois cães. Irei embora para perto do meu povo, se é que eles são meu povo. A selva se fechou para mim e devo esquecer vossa maneira de falar e vossa companhia, mas serei mais piedoso que vós. Como fui tudo, menos vosso irmão de sangue, prometo que, quando for um homem entre os homens, não vos trairei como fui traído. Ele chutou o fogo com o pé e as fagulhas voaram. Não haverá guerra entre nós da alcateia, mas eu tenho uma dívida a pagar antes de ir. Mowgli caminhou a passos firmes até onde estava Shere Khan, olhando estupidamente para as chamas, e pegou um tufo de pelos do queixo do tigre. Bagheera foi atrás, para o caso de acontecer algum acidente. De pé, cão. Ponha-te de pé quando um homem fala, ou esses pelos ficarão em brasa. Shere Khan achatou as orelhas sobre a cabeça e fechou os olhos, pois o galho em chamas estava muito perto. Esse matador de gado disse que ia me matar no conselho, pois não me matou quando eu era um filhote. É assim que batemos em cães quando somos homens. Move um bigode, Lungri, e eu te enfio a flor vermelha goela abaixo. Mowgli bateu na cabeça de Shere Khan com o galho e o tigre ganho e chorou, morrendo de medo.
PFFT, gato queimado, vai, mas lembra que da próxima vez que eu vier à Pedra do Conselho, como um homem, será com a pele de Shere Khan na cabeça. E quanto ao resto, aquela está livre para viver como quiser. Vós não o matareis, pois eu não quero. E também não quero que fiqueis mais aqui, com a língua de fora como se fosseis importantes, em vez de serem cães que eu espanto, assim, fora. O fogo queimava furiosamente na ponta do galho e Mowgli sacudiu-o de um lado ao outro no círculo, fazendo os lobos saírem correndo e uivando com as fagulhas queimando o pelo. Afinal, sobraram apenas aquela Bagheera e cerca de 10 lobos que haviam ficado do lado de Mowgli. Então Mowgli sentiu uma dor por dentro diferente de tudo que já havia sentido na vida, e ofegou e soluçou com as lágrimas lhe escorrendo pelo rosto. O que é isso? O que é isso? Perguntou ele. Não quero deixar a selva e não sei o que é isso. Estou morrendo, Bagheera. Não, irmãozinho. Essas são apenas as lágrimas dos homens, disse Bagheera. Agora sei que tu és um homem, e não mais um filhote de homem. De fato, a selva está fechada para ti de agora em diante. Deixa que elas caiam, Mowgli, são apenas lágrimas. Então Mowgli sentou e chorou como se seu coração fosse partir, e ele nunca tinha chorado antes na vida. Agora, disse ele, irei viver com os homens. Mas antes tenho de me despedir da minha mãe, e Mowgli foi à caverna onde ela morava com Pai Lobo e chorou com o rosto enfiado em seu pelo enquanto seus 4 irmãos uivavam, arrasados. Vós não me esquecereis, disse Mowgli. Não enquanto soubermos seguir um rastro, disseram os irmãos. Vem até o pé da colina quando fores homem e conversaremos contigo, e iremos até os campos brincar contigo à noite. Não demora a voltar, disse Pai Lobo. Oh, ranzinha sabida, não demora a voltar, pois somos velhos, tua mãe e eu. Não demora a voltar, disse Mãe Loba, meu filhinho nu, pois escuta, filho de homem, eu te amei mais que a qualquer outro dos meus filhotes. Virei sem falta, disse Mowgli, e quando eu vir, será para esticar a pele de Shere Khan sobre a pedra do conselho.
Não me esquecem. Dizei aos outros da selva que nunca me esqueçam. A alvorada despontava quando Mowgli desceu a colina sozinho, para conhecer essas coisas misteriosas chamadas homens. Canção de caça da alcateia de Sioei. Baliu o sambre no raiar do dia. Uma, duas, três vezes. E uma corça deu um salto, e uma corça deu um salto do lago da floresta onde bebem os cervos lá no alto. E eu, à espreita para servir de guia uma, duas, três vezes. Baliu o sambre no raiar do dia. Uma, duas, três vezes, e um lobo voltou às escondidas. Para avisar a alcateia aguerrida e o servo buscamos, dando início à corrida. Uma, duas, três vezes. A alcateia rugiu no raiar do dia. Uma, duas, três vezes. Patas que não deixam qualquer impressão. Olhos que veem na escuridão. Avisem, avisem, atenção, atenção, uma, duas, três vezes.